Imagine que você está sentado debaixo de uma árvore, tranquilo, tomando um sol, quando de repente uma maçã cai bem na sua cabeça e quando isso acontece, você percebe algo incrível e tem a inspiração para desenvolver um dos princípios mais importantes da história da ciência. Talvez não tenha acontecido exatamente dessa forma, mas o que é um fato é que Sir Isaac Newton, em 1666, mostrou para todos a sua famosíssima Lei da Gravitação Universal, e apenas revolucionou a forma como a humanidade enxergava o mundo ao seu redor. Mas o trabalho de Newton e suas contribuições não pararam por aí, e é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal se não for inscrito, deixe o seu like e com isso pode soltar a vinheta. Woolsthorpe Manor, uma pequena aldeia no condado de Lincolnshire, Inglaterra, é o lar do pequeno Isaac, um garoto prematuro que nasceu no dia 4 de janeiro de 1643. Sua família não era rica, porém era estável financeiramente e viviam basicamente de atividades rurais em sua fazenda. Newton não conheceu seu pai, um fazendeiro também chamado de Isaac Newton, que faleceu 3 meses antes de seu filho nascer. Já sua mãe, Hannah Ayscough, se casou novamente com o reverendo Barnabas Smith quando Newton tinha por volta de 3 anos, e o mesmo passou a ficar sob os cuidados de sua avó, Margaret Ayscough. Aos 12 anos, Newton ingressou na The King's School, em Grantham, uma escola que ensinava latim, grego e matemática, quando em 1659, aos 16 anos, sua mãe, que acabara de ficar viúva pela segunda vez, tentou forçá-lo a abandonar os estudos para cuidar das propriedades da família. E bom, obviamente isso não deu muito certo, pois Newton não tinha o menor interesse nos afazeres rurais, e passava boa parte do tempo apenas lendo um livro em algum canto da fazenda. Com isso, sua mãe logo percebeu que não valia a pena forçá-lo a nada, e Newton retornou para sua escola. E em junho de 1661, foi aceito no Trinity College, em Cambridge, e 4 anos mais tarde, em 1665, algo terrível aconteceu. Newton havia acabado de receber seu diploma de bacharel em Cambridge, porém, pouco tempo depois, a Inglaterra passou por um momento extremamente complicado e difícil de sua história. Em 1665, a região britânica passou por sua segunda grande epidemia de peste bubônica, que acabou vitimando entre 75 a 100 mil pessoas, cerca de 1/5 da população de Londres na época, e com isso a Universidade de Cambridge teve que se fechar. E durante esse período, que levou cerca de 2 anos, Newton retornou para Woolsthorpe e passou por um dos momentos mais produtivos de sua vida, porque nesse tempo de isolamento, ele simplesmente desenvolveu a lei da gravitação universal que eu falei no começo do vídeo, idealizou as leis básicas da mecânica, inventou toda a metodologia do cálculo diferencial e integral, além de definir as bases para suas futuras descobertas sobre ótica. E bom, como cada uma dessas coisas tem uma importância imensa na ciência e consequentemente um grande impacto na sociedade, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Lei da Gravitação Universal. Newton percebeu que cada corpo que possui massa atrai e pode ser atraído por outros corpos que também possuem massa. Além disso, essa força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos. Resumindo, força gravitacional F é igual à massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo multiplicado por uma constante gravitacional G, tudo dividido pela distância entre os dois ao quadrado. E com isso, Newton conseguia unificar os fenômenos celestes e terrestres, entendendo melhor o porquê dos planetas e estrelas estarem sempre unidos e interligados, ou então o porquê de uma maçã sempre cair no chão ao se soltar de uma árvore em direção ao centro da Terra. É tudo por causa da gravidade. Leis para o movimento. Assim como a gravitação, você já deve estar bem familiarizado com esse princípio. Aliás, 3 princípios, as famosas 3 leis de Newton. A primeira lei trata-se da lei da inércia e diz:
Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento até que uma força contrária seja aplicada sobre ele. O mesmo vale para quando o corpo estiver em repouso, ele vai continuar em repouso até que uma força também seja aplicada sobre ele. A segunda lei, também conhecida como Lei Fundamental da Dinâmica, é a famosa formulinha F igual a ma, ou também pode ser escrita assim. E basicamente significa que a força resultante F sobre uma partícula é igual à taxa de variação no tempo de seu momento linear, é como ele varia, se altera com o tempo. Como o momento linear é massa vezes velocidade da partícula, massa no geral é constante, não muda com o tempo, e a variação da velocidade, também com relação ao tempo, nada mais é do que a aceleração dessa partícula. Então fica força igual a massa vezes aceleração. E essa fórmula consegue provar que a mudança de movimento em um corpo ou uma partícula é proporcional à força aplicada sobre esse mesmo corpo ou partícula. E finalmente a terceira lei, a lei da ação e reação. Ela diz: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ou seja, se eu empurro uma parede, a parede me empurra, entre aspas, de volta com a mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido oposto. Passando para o cálculo diferencial e integral. O cálculo, basicamente, é um estudo sobre funções matemáticas. Ideias como limite, domínio e imagem dessas funções são extremamente importantes para entender essa área. O conceito de taxa de variação que eu citei quando eu estava falando das leis de Newton, por exemplo, você pode falar que seria uma derivada, ou então você consegue calcular a área ou volume de figuras geométricas a partir das funções que definem essas figuras por meio de uma integral. E esses termos, derivadas e integrais, são bastante comuns e de extrema importância em áreas como física, matemática, engenharia, economia, estatística e até medicina. Então assim, foi uma revolução enorme no pensamento científico como um todo. E os dois nomes principais que são atribuídos ao desenvolvimento do cálculo é o Isaac Newton, obviamente, mas também o alemão Gottfried Leibniz. E teve meio que uma briga na época para saber quem tinha feito primeiro, quem ficaria com os créditos e tal, mas hoje acredita-se que ambos desenvolveram de forma totalmente independente, mais ou menos na mesma época, os conceitos que hoje a gente entende como o cálculo. E agora, fundamentos da ótica. Newton era muito interessado no estudo das cores, e ele conseguiu explicar um fenômeno extremamente importante, por exemplo, para a formação de um arco-íris: o fenômeno da dispersão da luz. Usando um prisma totalmente polido, Newton conseguiu perceber que quando a luz do Sol atravessava o objeto, ela se dispersava em um feixe colorido, que colocou o nome de espectro ou espectro da luz. E antes de formular sua teoria, a ideia que se tinha na época era de que esse colorido que se formava era devido a impurezas no vidro que acabavam contaminando a luz branca quando essa o atravessava. Porém, Newton nunca foi muito a favor dessa ideia. Então, em um novo experimento, ele fez com que as cores do arco-íris passassem por um segundo prisma invertido em relação ao primeiro, e dessa forma conseguiu recompor a luz branca original. E com isso ele concluiu que as impurezas do prisma não tinham nada a ver com o que acontecia, mas sim que o fenômeno era uma propriedade da própria luz. Além disso, ele tem teorias sobre índice de refração de substâncias, arco-íris duplo, inventou o telescópio refletor, mas eu não vou detalhar muito aqui senão o vídeo vai ficar muito longo. E seguindo um pouco, em 1667, a situação na Inglaterra quanto à peste bubônica estava um pouco mais amena e a Universidade de Cambridge foi reaberta e Newton decidiu retornar à instituição. Ele ficou trabalhando por uns 2 anos em atividades secundárias, porém nesse meio tempo ele conseguiu um título de mestrado e foi promovido a professor lucasiano de Cambridge,
sucedendo seu antigo mestre e mentor Isaac Barrow. A cadeira lucasiana de Cambridge é a maior honraria de matemática da instituição e talvez uma das maiores honrarias científicas do mundo. Só os melhores dos melhores matemáticos britânicos ocuparam esse cargo na história. Além de Newton, George Stokes, Paul Dirac e Stephen Hawking foram outros que também ocuparam esse cargo na universidade. E Newton recebeu outros títulos e exerceu alguns outros cargos ao longo da sua vida. Em 1672, entrou para a Royal Society, uma instituição importante fundada em Londres para a promoção do conhecimento científico, onde ele foi eleito presidente em 1703. Ele chegou a assumir alguns cargos no governo britânico também, e em 1705 foi denominado Sir pela rainha Anne, o primeiro cientista da história a receber tal honraria. E Newton, diferente de alguns outros grandes cientistas da história, teve um grande reconhecimento em vida e era considerado basicamente uma celebridade em seu tempo. E isso entrava em conflito com dois traços marcantes de sua personalidade. Se por um lado ele adorava a fama e ser engrandecido e reconhecido pelas pessoas, por outro ele detestava ser criticado, ele não sabia lidar nem um pouco com isso. E esse foi o motivo, inclusive, de grandes brigas e discussões com outros grandes cientistas da época, como o próprio Leibniz, do cálculo que eu já citei aqui no vídeo, e os físicos Robert Hooke e Christian Huygens, que fizeram críticas a alguns trabalhos de Newton sobre ótica, o que é completamente normal e importante no meio científico. Mas Newton ficou extremamente revoltado com isso, e chegou ao ponto de fazer uma humilhação em público de Hooke. E basicamente, Newton passou o resto de sua vida sozinho debruçado em seus estudos e teorias. Não se casou e nem teve filhos, semelhante a Nikola Tesla, que eu também fiz um vídeo e tá aqui no card se você quiser assistir. E no dia 20 de março de 1727, ele acabou falecendo enquanto dormia em Londres. Ele teve um funeral grandioso com nobres ingleses carregando seu caixão e foi enterrado na abadia de Westminster, onde está até hoje. E em sua homenagem existe em Cambridge uma estátua com a mensagem "Ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento". E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo para você receber os próximos que eu postar. Então é isso, valeu, falou e até a próxima.